Então, a gente conhece a história de Adão e Eva, né? Adão foi esculpido do barro, porém Eva não. Eva ela foi tirada da costela de Adão. É uma reflexão que a gente se pergunta por que Adão veio do barro e Eva não. Né? Uma das explicações que eu tenho encontrado das minhas pesquisas é porque ela foi feita para ser a ajudadora do homem, a subordinada ao homem. Super machista. Né? E aí a gente vê que certas teorias religiosas, não somente a cristã, foram as responsáveis pela discriminação da mulher por milênios, por séculos. Hoje a mulher, conquistando seu lugar na sociedade, ela vai contra todos esses mandamentos, essas ideias, esses conhecimentos que fizeram com que elas fossem um ser submisso. Porque quem que come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Ela. Depois ela oferece a Adão. E devido a isso são expulsos do paraíso. Né? E é interessante porque quando eles comem desse fruto do conhecimento, os olhos deles se abrem e a primeira coisa que acontece, eles percebem que eles estão nus. E aí eles se cobrem, né, de vergonha. É uma coisa reflexiva e importante de pensar, porque ao comer da árvore do conhecimento, a primeira coisa que eles têm é a percepção, a consciência de sua nudez. Então a gente vê que o sexo está no âmago da questão. E nos Anunnakis mais ainda. Foram expulsos, e a fala da Bíblia, do Gênesis 3, versículo 22 a 24, é bem isso. Eis que o homem é como um de nós, comer do fruto da árvore do conhecimento e se tornar igual a nós no plural. Então você vê que praticamente são deuses conversando. E até porque façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, também está no plural. Para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, eles são expulsos. Então quer dizer, antes mesmo de comerem o fruto da árvore do conhecimento, já eram mortais. Porque depois que comeram desse fruto, Deus fala, agora eles são como nós, conhecedor do bem e do mal, para que não coma do fruto da árvore da vida e vive eternamente como nós, expulsaram do jardim do Éden. Então, eu sempre me perguntei a respeito disso, porque não éramos para termos vida eterna. Não éramos para vivermos muito tempo. E com medo disso, expulsa o homem, Adão e Eva, do jardim do Éden, e ainda coloca um querubim para guardar o caminho que levava até a árvore da vida. São citações do Antigo Testamento muito polêmicas, que criaram assim, muitas discussões. A igreja cristã, o catolicismo, ele tem 15 séculos de pensamento. Então, ou a gente vai encontrar respostas, mas são respostas subjetivas. Mas quando você vê pelos olhos da ufologia, ganha um grande sentido. Sentido de que essas palavras, de que esses relatos realmente foram relatos próximos a uma realidade existente na época. Né? A outra questão que a gente pode também refletir nessa questão, inclusive, que quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, do jardim do Éden, um dos castigos é a morte, e outro dos castigos é que ele iria comer do pão do suor de seu rosto, ou seja, o trabalho. Está bem explícito isso. Tem Caim e Abel, de repente Deus aceita a oferenda de Abel e não aceita a oferenda de Caim. E isso gera um ciúmes. Tudo começa depois que Deus expulsa Adão e Eva do paraíso e eles têm 2 filhos. Caim, o primogênito, torna-se lavrador. Seu irmão mais novo, Abel, torna-se pastor. Os 2 irmãos tentam agradar a Deus dando a ele graças e oferecendo-lhe sacrifícios.
Esses são os primeiros rituais de sacrifício já registrados na Bíblia, cada um dos irmãos fazendo suas oferendas de acordo com seu próprio meio de vida. A Bíblia nos diz que Caim chega até Deus oferecendo-lhe um sacrifício de sua colheita. E Abel oferece a Deus um sacrifício de seu rebanho, o primeiro cordeiro a nascer. Deus aceita a oferenda de Abel, mas rejeita a de Caim, sem motivo aparente. Esse é o primeiro dos muitos enigmas na história. Por que Deus preferiria um sacrifício a outro? Um irmão a outro? Quanto a isso, o Gênesis nada diz. As perguntas que todo cientista faz, todo estudioso faz, é por que Deus preferiu Abel e não Caim, sendo que todos são iguais perante ele. E isso ocasionou a morte de Abel por Caim, que inclusive é amaldiçoado, não é destruído, não é morto, né? E leva um sinal para que quem o visse não o matasse. Se existia só Adão e Eva, Caim e Abel, esse sinal que Caim recebe é para se proteger de quem? Sim. Então existe essa contradição, né? Existe essa contradição muito grande, inclusive de que talvez porque Caim seria essa descendência, uma descendência da criação. Porque logo mais adiante, Deus decide destruir absolutamente tudo através do dilúvio. O que está fazendo, Noé? A maldade não está só neles. Está em todos nós. Eu vi. Não. Noé. Existe bondade em nós. Veja nossos filhos. A lealdade de Sem, a amabilidade de Jafé, a integridade de Cã. São homens bons. Eles serão bons pais. Sem está cego pelo desejo. Cã é cobiçoso. E Jafé só vive para servir. Assim como eu. E você? Existe alguma coisa boa ou má que você não faria por esses 3 meninos? Nós 2 seríamos capazes de matar. Para proteger nossos filhos. Sim. Não somos diferentes. Fomos fracos e egoístas ao pensar que seríamos poupados. Vamos trabalhar. Cumprir a tarefa. E depois morrer. Como todos os outros. Mas não destrói Caim naquele momento. Pelo contrário, até o ajuda colocando esse sinal para que nem o tocasse, para que ninguém o tirasse a sua própria vida. É outro argumento que a gente... Inclusive, essa marca de Caim, Rodrigo, Agostinho de Hipona, considerado Santo Agostinho, né, pela Igreja Católica, ele vai dizer que as filhas dos homens são da descendência de Caim. Mais uma vez colocando as mulheres como uma marca ruim, uma marca de castigo, de maldição. E os filhos dos homens seriam a descendência de Sete, que é o próximo filho de Adão e Eva, que aí segue a linha patriarcal até Abraão. É essa linha, essa genealogia
que vai se transformar nos filhos escolhidos de Deus. A raça de Caim, ela vai ser, então, utilizada pelos nazistas em busca da raça pura, a raça ariana. E isso vai ser culpados os judeus, que não acreditam em Cristo, os homossexuais, negros, porque é evidente, né, através de uma cor de pele, que houve uma miscigenação e etc. Então, são teorias que realmente deram origem ao preconceito, ao racismo e à discriminação que nós vimos no decorrer de nossa história, da história humana. Outro ponto muito interessante é a questão dos nefilins, que também está associado aos Anunnakis, que eu vou explicar depois mais à frente. Os famosos nefilins, ou nefilins, né? Que são os anjos caídos que acharam as mulheres dos homens, as filhas dos homens lindas, belíssimas, vieram e transaram com elas e geraram filhos, os gigantes, os homens de fama, de renome da época. E aí você se pergunta como anjos podem transar, né? Eles têm que ter corpo e têm que ter órgão genital, né? Então é uma coisa assim muito bacana de se refletir, de pensar, porque você verifica que a coisa é bem material, biológica, sim, física, né? Cujo cruzamento de um anjo com uma humana gerou seres poderosos, gigantes, e que acabaram dominando o mundo. E isso acabou perdendo um certo controle e é a razão pelo qual a Bíblia vai relatar a destruição de tudo que existe através do dilúvio. Devido a esses anjos caídos do céu, que desobedeceram Deus e vieram e se apaixonaram pelas mulheres. O livro de Enoque, que é um livro apócrifo, encontrado no século XVII, que a Igreja Católica se recusou, ele é bem polêmico, porque ele fala de viagens espaciais que Enoque fez, conhecendo os planetas, vendo a Terra de cima, e Enoque fala que isso enfureceu muito o Senhor, porque os seres celestiais se contaminaram com as mulheres. Então, quer dizer, não é que eles fizeram algo que não podia, vamos dizer assim, geneticamente falando, mas se contaminaram. Se contaminaram é porque nós, né, somos uma raça inferior. Uma coisa que eu ouço muito, Cláudia, é quando essa frase que você acabou de falar, quando eles falam os seres celestiais. Nada, se você colocar essa frase, filosofar um pouco dessa frase, seres celestiais, seres do espaço. Exato, mas é aí que eu tô querendo, é aí que nós vamos chegar com a história dos Anunnakis. Sim. Porque as traduções bíblicas, as traduções do Antigo Testamento, elas referem deuses e Deus, né? Anjos, profetas, emissários, né? E vou adiantar um pouquinho, é Zecharia Sitchin que vai dizer, ele é um estudioso de línguas antigas, principalmente do hebraico, onde se diz, né, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No lugar de Deus é a palavra hebraica Elohim, que é plural de Eloá. Então significa deuses, não Deus. Então, se eram os deuses, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Isso foi traduzido como Deus. E existem outras traduções também e outros pontos bíblicos interessantíssimos que eu gostaria de rapidamente ler para vocês, que é a história de Moisés, né? E viram o Deus de Israel, e debaixo dos seus pés havia como que uma pavimentação de pedra, de safira, que se parecia como o céu na sua claridade, né? Êxodo capítulo 24, versículo 9 a 10. O que seria que estava debaixo dos pés de Moisés no Monte Sinai? Olha só, uma pavimentação de pedra de safira, uma rampa metálica mal compreendida. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o Monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias,
e no 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem, né? E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Êxodo, capítulo 24, versículo 15 a 18. A gente vê que um povo ancestral, que não conhecia nave, avião, né? Não conhecia nenhum objeto que voasse, a não ser pássaros, né, que seriam naturais. Como é que descreveria uma nave espacial? Uma nave espacial descendo num monte. É o que os ufólogos falam em congresso, como nós vimos nesse último, e que muitos pesquisadores tentam entender essas passagens registradas no Antigo Testamento. Interessante notar também que o povo não poderia se aproximar desse monte. Existia uma demarcação que não pudesse ultrapassar, porque senão morreriam. Radiação. Isso que eu ia falar. Né? Poderíamos sofismar, pensar uma radiação, uma luminosidade muito forte. Outro ponto que eu acho bem crítico e polêmico é quando Moisés pede para ver a cara de Deus, né? A face de Deus. Né? Quando ele pede que mostres a tua glória. E a resposta de Deus é a seguinte: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Então, se Moisés era um profeta de Deus, né, que agradou os olhos de Deus, o escolhido para levar o povo escravo à liberdade, qual o motivo de não poder ver a sua face? Inclusive, ele deixa vê-lo pelas costas. E é bem assim que fala: há aqui um lugar perto de mim onde você ficará, em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Êxodo, capítulo 33, versículo 18 a 23. E é assim que se sucede. Então acho também muito interessante, porque também há um outro episódio que Moisés morre e é o próprio Deus que o enterra e ninguém sabe aonde ele foi enterrado. Então foi uma espécie de um enterro bem escondido pelo próprio Deus. E a gente vê no Novo Testamento, na transfiguração de Jesus Cristo, que aparece Moisés e Elias. Então Moisés morreu ou não? Porque Elias não morreu. Elias foi levado vivo. Abduzido. Né? Será que a palavra arrebatamento seria uma palavra antiga da palavra moderna de abdução? É isso. Hoje. É interessante que Elias foi levado ao céu por carruagens de fogo num redemoinho. Ele foi puxado num redemoinho, seu manto caiu, ficando com quem tinha seguido ele. Eu não me lembro o nome do personagem agora. Então tem vários relatos de carruagem de fogo, nuvens que desceram do céu, cavalos, né, brilhantes. São termos que os povos antigos poderiam ter usado para definir, esclarecer algo que eles não conheciam. E é muito interessante, Cláudio, que essas passagens existem assim na Índia, na África, em todas as civilizações existem carruagens de fogo, luminosidades e esferas, enfim.